agradecer a Jesus o que fez por mim. Bênção sem medida, vem provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Boa noite, querida igreja PIB Palmeiras. Boa noite, amigos que nos assistem. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você e que o amor de Deus esteja sobre nós. É muito bom nós nos reunirmos mais uma vez para cultuar e exaltar o nome do nosso Deus que nos criou, que nos formou e que é Senhor de todas as coisas. Nós vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra em 1 Coríntios capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. A palavra de Deus diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, também não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa palavra é maravilhosa que define as qualidades infinitas do amor, né? E nos leva a pensar sobre a motivação que nós temos a fazer todas as coisas da nossa vida. Que tudo que fizermos na nossa vida seja com a motivação do amor. Porque o amor não se ensoberbece, o amor ele não faz nada para tirar proveito para si mesmo, para se engrandecer. Quando fazemos as coisas com a motivação guiada pelo amor, tudo isso é para a glória de Deus. Tudo isso é sem interesse de retorno para nós mesmos. Que o amor de Deus, esse amor benigno, esse amor que pode todas as coisas, que cura todas as enfermidades, que transforma vidas, que esse amor de Cristo esteja conosco, que esse amor seja o motivo da nossa vida, que durante essa semana possamos ser guiados pelo amor de Deus, cuidando da nossa família no amor de Deus, trabalhando no amor de Deus, fazendo tudo para a glória do nosso Deus. Que o Senhor fortaleça a sua vida, que o Senhor encha o seu coração de amor, para que as suas atitudes, para que as suas ações sejam de engrandecimento ao nome do nosso Deus. Nós vamos orar, vamos pedir ao Senhor que coloque esse amor sem interesse no nosso coração, esse amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e que tudo suporta. Que esse amor, que é o amor puro de Cristo, reine cada dia em nossos corações, que encha os nossos corações, para que possamos frutificar
Senhor, nós te agradecemos por nós estarmos aqui, te agradecemos por esse momento que reservamos para cultuar a Ti. Louvamos ao Senhor pela nossa vida, pela vida da nossa igreja, PIB Palmeiras. Te agradecemos porque o Senhor tem nos guiado, te agradecemos porque o Senhor tem nos fortalecido, te agradecemos porque o Senhor é o Deus poderoso de todas as coisas. Pai, te agradeço, ó Deus, porque o Senhor, em meio a tantas lutas que estamos vivendo, dificuldades, essa crise sanitária, mas o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos guardado. Te pedimos, ó Deus, que esse amor, ó Pai, que acabamos de ler aqui em 1 Coríntios 13, que esse amor, ó Deus, penetre em nossos corações, que os nossos corações sejam transbordantes do amor do Senhor, que essa graça, esse amor, ó Deus, incondicional que o Senhor teve por nós, possamos, ó Deus, distribuí-lo, ó Pai, a todos quantos estão ao nosso redor. Senhor, nós te louvamos, Pai, por tudo, te louvamos porque Tu és o Deus da nossa vida, ó Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos nessa noite. Amém, Senhor. Possamos louvar a Deus nesse momento com as músicas, celebre ao Senhor, levante as suas mãos, cante com todas as suas forças e louve ao Senhor, que é o Deus acima de tudo e de todos, o único merecedor de toda glória, de toda exaltação e também de todo louvor. Cantemos ao Senhor. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus seja com todos. Amém? Hoje mais um dia aqui reunidos como irmãos, pela graça de Deus. Vamos então começar mais esse momento de louvor, que é o momento de nós adorarmos a Deus através dos cânticos. E vamos começar então reconhecendo Jesus, né, como o nosso caminho, nosso verdadeiro e único Salvador. Que Ele possa criar em mim, em você, em nós, um coração mais puro, para que nós possamos perceber mais as nossas falhas e também perceber mais o caminho dele mesmo, né? O caminho dele próprio, para que nós possamos seguir adiante nesse caminho. Que Deus abençoe você e vamos cantar. Crie-me, ó Deus, um coração puro e renova o espírito inabalável e habita em nós o teu espírito e habita em nós o teu espírito. Crie-me, ó Deus, um coração puro e renova o espírito inabalável e habita em nós o teu espírito e habita em nós o teu espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil assim, mas difícil é continuar no erro e viver o desespero e ficar para trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Crie-me, ó Deus, um coração puro e renova
habita em nós o teu Espírito, e habita em nós o teu Espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil assim, mais difícil é continuar no erro e viver o desespero e ficar para trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Oh, oh. Amém. Amém. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos ter o coração segundo a direção de Deus. Amém? E continuando nesse ritmo, vamos declarar então que Jesus é o nosso único caminho, nossa única verdade. Que nós possamos alinhar os nossos caminhos com os caminhos dele. Amém? Te entreguei, eu preciso só de ti. Se te procuro, sei que vou te achar. Em tempos de aflição, eu sei, primeiro a ti eu vou buscar. Eu nada sou sem ti, ó meu Senhor. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Está sempre a cuidar, em todo tempo e lugar. Tua graça vem transbordando meu ser. Nunca mudas, meu Senhor, ontem, hoje o mesmo amor, pra sempre, sempre, até não ter fim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Vida, caminho, verdade é, vivo pela fé em ti, Senhor. Eu vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade é, vivo pela fé em ti, Senhor. Eu vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade é, vivo pela fé em ti, Senhor. Eu vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade é, vivo pela fé em ti, Senhor. Eu vivo só pra ti. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Amém. Que possa continuar, né, sempre sendo o nosso único caminho, a nossa verdadeira esperança e o nosso autor e consumador, né, da nossa fé. Amém? E esse mesmo Deus que nós estamos cantando e adorando agora,
Ele é único também, além de ser o único caminho, né, a única verdade, ele também é o único digno de receber a nossa adoração, nosso louvor, digno de receber toda a glória. Então que possamos fazer isso agora enquanto cantamos. Se você quiser fechar o seu olho, como de costume a gente sempre faz na última música do nosso louvor, para você poder orar ou elevar seus pensamentos com mais clareza para Deus, faça isso nesse momento. Amém? Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Amém. Tantas situações vividas, tão preciosas que jamais se esquecem, mas perto estaremos sempre, como que nada
distância só o amor perdurar. Mais perto estaremos sempre, como que nada hoje aconteceu. Pois o amor brotou sincero e vai nos conservar num só. Ser amigos é pra sempre, como eterno é nosso Deus. Como amigos nós iremos até breve, não adeus. Eu agora vou partir, sob a mão do Pai seguir, mas amigos nada vai, nada vai. Ser amigos é pra sempre, como eterno é nosso Deus. Como amigos nós iremos até breve, não adeus. Eu agora vou partir, sob a mão do Pai seguir, mas amigos nada vai nos separar, nos Neste momento nós reservamos para colocar os nossos corações diante do Senhor, para interceder. E dentro dos motivos, de intercessão, vamos interceder pelo nosso país, continuar intercedendo pelo nosso país, pelo mundo, em razão dessa crise, dessa pandemia, da Covid-19, que tem ceifado muitas vidas no mundo e ao nosso redor. Abençoar que a logística da vacina seja feita de forma mais rápida, que seja em tempo oportuno e que possamos, em nome de Jesus, sair dessa crise. Vamos orar também, suplicando ao Senhor pela família. Essa semana nós perdemos a nossa irmã, e a Luziana, e vamos interceder para que Deus fortifique os nossos corações como igreja, para superarmos essa perda tão grande que tivemos. Com certeza nada irá apagar isso, mas que o Senhor fortaleça os nossos corações, as nossas vidas, nós como igreja, como corpo do Senhor. Fortaleça o irmão Geraldo, esposo, e toda a família, os filhos, para que o consolo, a esperança do Senhor seja com todos eles. E vamos continuar orando pela nossa igreja, por todos os nossos irmãos, para que o Senhor continue nos dando sabedoria, para que o Senhor continue nos protegendo. Amado Deus, soberano Pai, nós suplicamos ao Senhor neste momento que continue, ó Deus, com a Tua mão sobre o nosso país, sobre esse mundo, pois nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está no controle. Muitas vezes nossos corações se encontram desesperados, entristecidos, mas nós sabemos que o Senhor está conosco, Pai. E neste momento nós te pedimos que o Senhor derrame sobre o nosso país, sobre o nosso mundo, a Tua graça, a saúde que vem de Ti. Abençoe, ó Deus, essas vacinas que estão sendo utilizadas para combater, ó Deus, essa pandemia, esse vírus, que em nome de Jesus elas sejam efetivas, eficazes, abençoando, ó Deus, também a logística aqui do nosso país,
para distribuição, para aplicação nas pessoas, que seja feito de forma séria, que seja feita de forma ágil, ó Deus, para que muitas vidas sejam preservadas, ó Pai. Colocamos as nossas autoridades nas suas mãos, o nosso prefeito, governador, presidente, para que o Senhor conduza, encha a vida deles de sabedoria, ó Deus, em nome de Jesus, na condução desse processo, que é um processo que irá salvar, ó Deus, a vida do nosso povo, ó Pai. Colocamos, ó Deus, neste momento, a vida da nossa família, Corpo de Cristo, PIB Palmeiras. Que o Senhor console os nossos corações, ó Deus, com a perda da nossa querida irmã. Sabemos, ó Deus, que o consolo vem somente de Ti. Sabemos que nunca iremos esquecê-la, ela estará para sempre guardada em nossos corações, mas te pedimos que o Senhor traga a paz, o conforto para todos nós, principalmente para a vida do irmão Geraldo, para a família dela, seus filhos, para que a presença do Senhor, o consolo do Senhor seja transbordante em todos esses corações e em nossos corações. Obrigado pela vida da nossa igreja, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus e pedimos, suplicamos em favor da palavra que iremos ouvir neste momento. Que ela fale, ó Deus, em nossos corações, que ela transforme, que ela encha, ó Deus, os nossos corações de amor, de esperança, que teu Santo Espírito tenha livre acesso a nós, ó Pai. Louvamos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a meditar comigo na Palavra de Deus nessa noite. E o texto que nós trazemos para a nossa meditação se encontra no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 24. Nós leremos dos versos 13 ao versículo 33. Lucas capítulo 24, do versículo 13 ao 33. Diz assim a palavra do Senhor, leia comigo nesta hora. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E replicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já esse o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha
que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Até aqui, e que Deus abençoe a leitura dessa palavra ao nosso coração. Esse texto relata imediatamente um momento em que Jesus já havia ressuscitado, né? Ele trata, né, do relato da morte, da ressurreição de Jesus e os fatos que ocorriam no entorno dessa morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Um dado muito interessante é que na vida, enquanto Jesus estava presente em corpo junto com seus discípulos, eles tiveram experiências marcantes na história deles. Essas experiências foram experiências de fé, experiências de transformação, e experiências de palavras animadoras, experiências em que fizeram com que eles tivessem da parte de Jesus muitos feitos que fizeram com que eles o admirassem e experimentassem esse poder que de Jesus brotava. Mas depois da morte e da ressurreição de Jesus, mesmo com a ressurreição, muitos discípulos, e no caso aqui 2 discípulos, encontravam-se na condição de decepcionados, porque existia no coração de muitos Jesus como sendo um revolucionário político que viria a implementar o reino de Deus à força diante dos seus inimigos. E Jesus então não agiu dessa forma, ele vai para a cruz, ele se doa e ele mostra uma outra forma de amor, que não o amor da violência, que não a violência, ele mostra o amor, ele troca e substitui esse tipo de pensamento, essa expectativa que estava no coração dos seus discípulos, pelo amor, e um amor que se entrega, um amor que se coloca no lugar dos outros. Então, alguns discípulos e muitos outros também decepcionaram com essa atitude, e 2 deles estavam vindo de Jerusalém para uma aldeia chamada Aldeia de Emaús. E é nesse relato que eles vão perceber uma presença misteriosa, uma presença viva do Cristo que eles talvez não tivessem experimentado ainda. Narra o texto aqui que 2 discípulos estavam na direção da cidade de Emaús, deixando a cidade de Jerusalém. E eles estavam com as narrativas no seu coração de luto, de dor, narrativas que faziam com que eles viessem a lembrar aquilo que eles tinham experimentado e vivido com Jesus, mas ao mesmo tempo seus corações estavam temerosos, abatidos e de certa maneira decepcionados. E é um tipo de situação existencial que também pode chegar a mim, que pode chegar a todos nós seres humanos. As decepções acabam nos levando para longe, as decepções acabam nos afastando das expectativas que muitas vezes a gente coloca no coração. Nesse texto aqui, esses 2 discípulos, eles vinham pelo caminho comentando acerca das decepções que eles estavam vivendo. E nós, seres humanos, somos assim. Nós narramos as nossas dores, narramos as nossas experiências. Nós somos carne, nós somos sangue. E a gente, quando passa por dificuldades, a gente, no nosso coração, a gente tende a narrar esses fatos, porque é uma forma da gente reelaborar aquilo que a gente está vivendo.
aqueles dois discípulos estavam tentando elaborar o luto nos seus corações. E por isso eles estavam comentando. E enquanto eles estavam comentando, Jesus aparece para eles no meio do caminho e pergunta para eles, como está registrado aqui no versículo 13, versículo 14. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, né? O que tinha acontecido? Jesus tinha sido morto, entregue para as autoridades, e eles estavam vivendo um luto no seu coração e eles estavam comentando sobre isso. E no versículo 15, aconteceu que quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Veja que coisa interessante. Eles estavam comentando sobre os fatos ocorridos, comentando sobre as situações que passaram na crucificação de Jesus, a partir da crucificação de Jesus. Ou seja, seus corações estavam entristecidos, estavam abatidos, decepcionados. E aqui nós vemos algo muito interessante. Jesus é aquele que vem, aquele que se aproxima de nós quando os nossos corações encontram-se abatidos, encontram-se enlutados. Aliás, um dos anúncios acerca da vida de Jesus e da sua manifestação no mundo é que ele seria chamado Emanuel, o Deus conosco, o Deus que veio habitar entre a gente, o Deus que fixou a sua tenda, a sua moradia entre os seres humanos, aquele que não está alheio ao quadro de vida dos seres humanos. É esse Deus, é esse Jesus encarnado, esse Deus encarnado em Jesus, que aproxima desses dois homens, desses dois discípulos, no meio da narrativa da dor. No momento em que eles comentavam, viviam o luto, eles puderam experimentar essa aproximação de Jesus. E o fato curioso é que Jesus aproximou deles, mas eles ainda não tinham reconhecido essa presença poderosa que estava do lado deles, ao lado deles e entre eles. E então eles vão trocando conversa. Jesus vai com eles e faz para eles uma pergunta, que é a pergunta que está aí no versículo 17. Jesus pergunta para eles: o que é que vocês estão conversando enquanto vocês estão caminhando? Enquanto vocês vão pelo caminho, o que vocês estão comentando? Talvez seja a pergunta que Jesus faz a mim e faz a você também nessa noite. Qual é o assunto que toma seu coração? Qual é a pauta que está tomando o seu coração nessa noite? Qual é a circunstância que toma o seu ser, que toma a presença dos seus familiares, da sua família, da igreja, da sociedade? Qual é o assunto que está tomando o seu coração, que está causando em você um certo tipo de pauta, e essa pauta está incomodando, enchendo o seu coração de certa amargura e de certa tristeza? Esse aproximar de Jesus não é um aproximar que faz com que Jesus seja desinteressado do que nós vivemos. Por isso que essa pergunta de Jesus é uma pergunta reveladora. O que vocês estão conversando enquanto vocês vão caminhando? É a pergunta que ele faz para você, que ele faz para mim. O que toma o seu ser nessa hora? O que passa na sua cabeça? O que passa no seu coração? Qual é o registro nas suas emoções nessa hora? É a imagem aqui de um Jesus interessado, de um Jesus solidário, de um Jesus que caminha conosco, de um Jesus estradeiro, esse Jesus que quer, e mesmo que nós não percebamos, ele se coloca no nosso caminho para ir junto com a gente. A pergunta de Jesus, então, é uma pergunta que se estende a nós. O que te incomoda
o que causa em você o que está te causando hoje. O que faz com que você se sinta como você está se sentindo hoje. Essa pauta e essa aproximação de Jesus aqui é uma aproximação para dar aos seus discípulos uma experiência que eles ainda não tinham tido com o Mestre. A experiência do Cristo ressuscitado, do Cristo ressurreto, é uma experiência que seus discípulos ainda não tinham experimentado, alguns dos seus discípulos não tinham experimentado, até que Jesus viesse aparecer para eles. Nesse caso aqui, ele aparece para esses dois homens. Então Jesus vai fazendo caminhada com eles. E nessa pergunta, eles ainda não sabiam quem era Jesus e vão dizendo: bom Senhor, bom, eles não falam Senhor porque eles não reconheciam Jesus, mas eles dizem assim: você é a única pessoa que não sabe dos últimos acontecimentos em Jerusalém, com o que aconteceu com Jesus de Nazaré. E aí eles vão descrevendo tudo aquilo que aconteceu com Jesus, e Jesus ouvindo a narrativa do coração deles. Outra questão muito interessante: Jesus é aquele que está atento às narrativas do nosso coração. O coração humano, ele tem dúvidas, ele tem medos, ele tem perguntas, questionamentos. O coração humano, ele causa muitas vezes até engano a nós mesmos. O coração humano, ele é marcado por essa sensação de tudo que acontece, né? Como se fosse o centro das nossas sensações. Esse é o coração humano. Mas esse coração humano, nesta condição, é um coração que desperta no Senhor o interesse pela escuta. Aqui nós temos Jesus escutando a narrativa, a dor e a angústia que passa no coração daqueles dois homens decepcionados, tristes e abatidos. É o Jesus que se solidariza com a dor, que se solidariza com as decepções. É o Jesus que, por causa dessa graça presente nele, se aproxima porque quer produzir naqueles que ele se aproxima, ele quer produzir transformação, dar paz, trazer a verdadeira vida. E eles então vão caminhando, vão nessa estrada, né? Nesses poucos quilômetros que eles vão, poucos quilômetros para quem vai de veículo, de carro, né? Mas talvez para quem fosse a pé, o trajeto demorasse um pouquinho mais, né? E aí eles chegam, vão na estrada e chegam próximo na entrada da aldeia, próximo na entrada da casa, onde esses dois homens iriam. E Jesus fez sinal de que iria adiante, né? Que não iria ficar porque ele não era daquela casa. E eles então falam com ele: olha, já está ficando tarde, vem para cá, fica com a gente. A hospitalidade era muito comum naquele contexto, as pessoas hospedarem alguém em algum momento até que viesse no outro dia retomar o caminho. E é na hospitalidade que nós muitas vezes reconhecemos Jesus. Nunca perdemos por sermos pessoas hospitaleiras. Quem são as pessoas hospitaleiras? São pessoas que têm o seu coração aberto para acolher a todo e qualquer pessoa. Pessoas que não têm pré-juízos ou pré-julgamento por causa da cor, por causa da pele, por causa da condição econômica. São pessoas que são despidas desses pré-julgamentos. São pessoas que têm um coração hospitaleiro. Coração hospitaleiro são corações abertos também para se solidarizar com as pessoas. É quando nós exercemos a solidariedade, a hospitalidade, nós acabamos, não é assim que diz o Tiago, ele diz que muitos, sem saber, hospedaram em suas casas anjos. A hospitalidade, ela tem o potencial de trazer Deus para perto da gente.
sem que a gente perceba muitas vezes. Esses discípulos então falam para Jesus: olha, não vai adiante não, vem para cá, venha hospedar na nossa casa aqui. E então eles chegam à mesa, a mesa é posta e eles então começam a conversar. É ao redor da mesa que eles vão descobrir quem é que sempre esteve com eles. É naquela comunhão que eles vão descobrir que alguém já caminhava com eles há tanto tempo, mas que eles ainda não tinham se dado conta de que ele já estava com eles. Então eles comem, eles se alimentam, trocam boas conversas ali, e o coração deles começa a aquecer, e eles talvez não soubessem o que estava acontecendo, e em algum momento Jesus desaparece e ficam eles somente na mesa. Que maravilha! Eles perguntam um para o outro assim: por acaso o seu coração não estava queimando quando ele dizia as palavras que estava dizendo? E aí, esse reconhecimento de que Jesus estava junto com eles, que Jesus era um estradeiro, alguém que caminhava com eles na vida, deu a eles um novo rumo e um novo significado. Eles levantam e falam: vamos voltar para Jerusalém e nós vamos comunicar tudo isso que a gente experimentou aqui com aqueles que lá estão. E voltaram para lá para celebrar juntos com os seus amigos e com os demais discípulos. Este texto mostra para cada um de nós que caminhamos pela estrada da vida, que vamos narrando as nossas angústias e as nossas dores, os nossos lutos. Esse texto mostra que Jesus é o estradeiro, é aquele que caminha com a gente. Aquele que caminha com a gente mesmo quando nós não o percebamos. É aquele que se solidariza conosco mesmo quando nós não entendamos as circunstâncias e as situações. O luto chega até nós, as dores e as angústias chegam até nós, mas a gente pode estar confiante de que o Jesus estradeiro, o Jesus que faz caminho com a gente, ele se manifesta, mesmo quando nós não o reconheçamos, se manifesta com paz, queimando o nosso coração com essa presença gloriosa, pacificadora, transformadora e realizadora. É esse Cristo que naquele momento se encontrava com os discípulos de Emaús, é esse Cristo que agora é ressuscitado, com o poder e com a glória que ele tem, que visita a mim e que visita a você com a doce presença dele. Esse Cristo que agora é o Cristo do Espírito, é o Cristo ressuscitado, ele tem o poder de promover em nós paz, acalmar as nossas tempestades internas, trazer para a gente a tranquilidade que nós precisamos, mesmo diante das dificuldades que chegam até nós. É esse Cristo que faz caminho, que é estradeiro, é o Cristo que está comigo, é o Cristo que quer caminhar todos os dias com você e com todos nós. Que tal nessa manhã, que tal nessa noite, não sei qual é o momento que você está nos assistindo agora, quem sabe nessa tarde, nessa noite ou nessa manhã, seja um tempo em que o Senhor está recobrando a sua memória, a presença gloriosa dele com você. Talvez eu esteja falando aqui com pessoas que sofrem de medos e por muito tempo têm as fobias, e essas fobias vão lhe acompanhando pela vida. Talvez eu fale aqui com pessoas que estão vivendo em luto. A PIB Palmeiras vive um luto neste momento pela passagem da nossa irmã Alosiana, e nós somos gratos a Deus pela vida dela. Talvez eu esteja falando aqui com pessoas que vivem certas expectativas que causam ansiedades em seu coração, ou talvez com pessoas que estão decepcionadas por tantas situações e circunstâncias da vida.
fato é que Jesus, Ele quer, Ele deseja que nós o reconhecemos como aquele que se assenta à nossa mesa. Os discípulos de Jesus, esses dois, eles então reconheceram Jesus quando Ele se assentou à mesa com eles. Assentar à mesa é um gesto de comunhão. Assentar à mesa é saber que nós somos aceitos pelo Senhor. Esse Jesus que apareceu para esses dois discípulos no caminho de Emaús é o mesmo Cristo que faz caminho conosco hoje, que faz caminho conosco até o restante das nossas vidas. Como Ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está com você, o Senhor está comigo. Essa presença poderosa dEle, ela preenche as nossas limitações. Ela nos chama para levantarmos e colocar o nosso coração queimando diante de Deus, mesmo sabendo que muitas circunstâncias que chegam até nós são inexplicáveis. Muitas situações que chegam até nós não temos como ter respostas para elas. Mas o Senhor nos convida a essa confiança e a esse levantar e saber que Deus caminha com a gente e de que Ele está conosco. Deus caminha com a gente. Deus está conosco. Ele está com a PIB Palmeiras. Deus está com todos aqueles que caminham pela vida na confiança de que são amados por Ele. Você já se deu conta desse Jesus que caminha com você todos os dias, te dando livramento, te dando percepções, te levantando dos escombros e te colocando de pé, cuidando da sua vida, dando você razão e sentido para a existência? Já se deu conta de que esse Jesus é aquele que é estradeiro e que a gente, na caminhada da vida, pode contar sempre com Ele? Sim, esse é o convite de Jesus, quando Ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu peso. Tomem sobre vocês, porque o meu fardo é leve, é suave. Tomem sobre vocês, troquem comigo o peso da vida pela paz que eu te dou. Troquem comigo a angústia existencial pela certeza de que nós somos amados por Deus. Troque comigo as decepções e a fuga dos problemas por encarar os problemas e mesmo diante deles se manter de pé. Troque com Jesus e venha até Jesus, porque Ele diz: vinde a mim, quem está cansado e sobrecarregado. Que esse Jesus estradeiro, esse Jesus que caminha conosco, que Ele possa se manifestar agora, durante essa semana, sobre a sua vida, trazendo paz. Manifestar na vida da PIB Palmeiras, trazendo paz, consolo e conforto que vem do alto. Que Ele mesmo nos abençoe. Amém e amém. Cristo é meu pastor, nada faltará. Seja onde for, sempre guiará. E ainda que eu andasse pelo vale de morte e escuridão, eu não temerei. Cristo é meu pastor, Cristo é meu pastor, nada faltará. Seja onde for, sempre guiará.
certo que a tua misericórdia e bondade me seguirão, e eu habitarei na casa do Senhor, e eu não temerei, tu estás comigo. Eu não temerei, tu és meu pastor. Eu não temerei, pois tu estás comigo. Oh, sim, tu estás comigo. Tu és meu pastor. Sim, Ele está comigo. Não há o que temer. Amém. Chegamos ao final desse nosso culto, deste nosso encontro, e nós queremos louvar a Deus por sua vida, você que tem nos acompanhado aqui todos os domingos. A PIB Palmeiras é uma igreja, uma comunidade aberta para todos quantos procuram a Deus, procuram servir a Deus, e de maneira que nós sentimos muito felizes por saber que nós temos aqui muitas e muitas pessoas que nos acompanham e que têm a sua fé em Deus e comungam conosco dessa fé no nosso Senhor. Eu queria então louvar a Deus por sua vida, agradecer e também orar por você neste momento. Convido você a que ore comigo neste momento. Oremos? Senhor, nós te agradecemos por este culto, agradecemos por essa celebração aqui e sabemos que o Senhor é o Deus estradeiro, aquele que está conosco, aquele que caminha conosco, aquele que está em toda e qualquer circunstância sobre nós e em nós, por meio da presença poderosa do Teu Espírito. E agora, Senhor, nós agradecemos também pela vida destes nossos irmãos e amigos que nos acompanham de perto e de longe. Pedimos então que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus, que as doces e benditas consolações do Espírito sejam sobre todo o povo de Deus nesta hora, com todo o povo de Deus espalhados pela face da terra. Amém, amém, amém. Leve a esperança que é leve.